Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo eu vou fazer uma introdução à programação funcional. Programação funcional, ou Functional Programming em inglês, que a gente vai ver muito a sigla FP, é um paradigma de programação, assim como vários outros paradigmas que a gente tem, como que vocês já conhecem. Por exemplo, programação orientada a objetos, programação estruturada ou mesmo programação orientada a eventos. Esse é um modelo, um paradigma que a gente usa bastante em desenvolvimento web. Quando você está criando ali uma interface web em HTML com JavaScript, você está usando programação orientada a eventos. Então, programação funcional é só mais um paradigma que a gente pode utilizar. E um paradigma de programação, ele é como um estilo de se vestir, né? Cada linguagem ela vai ter um determinado estilo e normalmente você identifica o paradigma olhando para o código. Você consegue perceber qual paradigma que está sendo usado ali naquele código. Cada paradigma ele vai ter suas diferentes características. Isso depende também da linguagem de programação. E as diferentes linguagens que a gente tem no mercado, cada uma pode suportar um ou mais paradigmas. Hoje em dia é muito comum que várias linguagens suportem diversos paradigmas ao mesmo tempo. Inclusive algumas linguagens, como a linguagem Java, elas começaram não suportando programação funcional, elas não foram projetadas desde o início com os princípios de programação funcional, e isso foi se tornando uma necessidade, e desde a versão 8, que foi lançada em 2014, que a gente tem esse suporte na linguagem Java. E o melhor de tudo com esses paradigmas é que é igual estilo de roupa, você pode misturar da maneira que você achar mais conveniente, dependendo das suas necessidades, dependendo do tipo de problema que você precisa resolver. Por isso que é muito comum a gente ter no mesmo projeto vários paradigmas. Isso é o usual. Você talvez não tenha se dado conta disso, mas se você vai desenvolver uma aplicação web full stack, que tenha tanto front quanto back-end, você possivelmente está usando esses três paradigmas em diferentes locais do projeto. A gente costuma utilizar POO, a programação orientada a objetos, para modelar classes, né? Que são a representação dos elementos do mundo real que a gente precisa incluir no nosso sistema. Já quando a gente fala de programação estruturada, isso está diretamente ligado à escrita de algoritmos. E programação orientada a eventos é para a interação com o usuário, para você conseguir, por exemplo, executar uma determinada ação, que pode ser uma função, quando o usuário clicar em um botão ou digitar alguma coisa em um campo. Então, esses três paradigmas são bastante familiares. Em PO, por exemplo, se a gente olha para um código, esse código na parte superior, a gente vê claramente ali uma classe, e se tem uma classe, você já identifica que aquilo é programação orientada a objetos. Mesmo que você esteja utilizando poucos recursos de POO, o seu código é orientado a objeto de alguma forma, em algum nível. Já embaixo, a gente tem um exemplo de um código de programação estruturado, onde eu tenho ali funções. Cada função fazendo alguma coisa. Por exemplo, a função setSexo, ela recebe um sexo para armazenar, mas antes disso, ela verifica se esse sexo é válido, se é M ou F. E a função idade calcula a idade a partir da data de nascimento. Só que a gente coloca isso tudo junto, dentro de um mesmo arquivo. Aquele código que estava separado, na verdade, ele vai estar junto dentro de uma mesma classe. Então, eu não tenho como fugir de uma hora estar usando programação orientada a objeto, no momento que eu estou criando classes, fazendo relacionamentos entre essas classes, usando conceitos de programação orientada a objeto como herança, encapsulamento, abstração. Só que no momento que eu crio uma função, nesse caso, como ela está dentro de uma classe, a gente chama essas funções de métodos. Dentro desses métodos, majoritariamente, eu vou estar utilizando o código estruturado. Para a gente ver um outro exemplo, esse aqui é um típico código estruturado, que a gente também chama de código procedural. Um código procedural ele é formado de procedimentos. Procedimentos é um outro nome para funções. Esse código ele é bem simples. Se você parar alguns segundos, você consegue identificar o que ele faz. Então vai aí, dá uma pausa no vídeo e tenta analisar o que o código faz. Bora lá. Então, primeiro que o código está muito bem organizado, ele tem variáveis muito claras, que só pelo nome dessa segunda variável aí, soma quadrados pares, você consegue identificar o que o código faz. Ele vai realizar a soma do quadrado dos números pares. E os números foram esses que eu incluí aí na primeira linha, foram números que eu escolhi arbitrariamente. Então, como a gente pode ver, logo abaixo, na linha 3, a gente tem um for, um loop.
onde eu vou percorrer todos os números. Esse números é um vetor, e dentro do loop eu verifico se o número é par, se o resto da divisão dele por 2 é igual a zero. Se for, eu multiplico o número por 2 e somo o resultado à variável soma quadrado pares. E no final eu simplesmente mando imprimir o resultado. Mas a gente poderia escrever esse mesmo código de uma maneira diferente, utilizando um estilo funcional, ou seja, utilizando programação funcional. Se você não é familiarizado com programação funcional, esse código ele pode parecer bastante complicado. E ele tem mais ou menos a mesma quantidade de linhas do código anterior. Nem sempre é assim. Em geral, um código funcional ele é mais sucinto. E essa é uma das vantagens de programação funcional. Mas se a gente observar esse código, se você nunca viu um código semelhante, você vai estar se perguntando o que está acontecendo em alguns passos. Esse código ele faz exatamente a mesma coisa que antes. Ele tem que percorrer os números, verificar se o número é par, multiplicar por 2 e realizar a soma. E aí tem alguns passos que você pode olhar que podem parecer estranhos. Por exemplo, aqui a gente tem uma chamada de uma função filter, mas filter é filtrar. E a gente tem dentro dessa chamada de filter a mesma condição que a gente tinha anteriormente, n% igual a zero. Ou seja, se o resto da divisão de n por 2 é igual a zero, indicando que o número é par. Então ele vai filtrar somente os números pares. Filtrar é incluir, ele só vai incluir, só vai selecionar os números que forem pares no meu vetor números. E aí a gente vai ter como resultado à direita aí só os números pares que está comentado. Em seguida, a gente faz uma operação de map, que é mapeamento. Map é uma operação qualquer. Você pode literalmente fazer qualquer coisa que você queira dentro de uma operação map. A ideia do map é você pegar um valor de entrada e transformar esse valor em qualquer outro valor que você queira, que pode ser do mesmo tipo ou de um tipo diferente. Nesse caso, a gente está pegando o n, que é um número que foi obtido da operação anterior, da operação de filtro, que obrigatoriamente nesse caso será um número par, e a gente simplesmente multiplica esse número por 2, obtendo outro número. Então a gente tem números inteiros, a gente recebe um número inteiro como entrada e devolve um número inteiro, mas eu poderia devolver qualquer outro tipo que eu quisesse. E com isso eu multiplico cada valor par por 2. E por fim a gente tem uma chamada de uma função reduce. Reduce é reduzir. E aí essas duas últimas funções, se você nunca viu um código como esse, você fica se perguntando o que é essas funções, qual que é a lógica, por que esse nome. Você pode entender, sim, o que está acontecendo, mas você pode se perguntar por que map, por que reduce, reduzir o quê? Então, essas questões podem surgir. Mas se você entender o código anterior, você consegue ver que toda a lógica que a gente tinha no código anterior também tem aqui. Então, você consegue entender o que vai acontecer como resultado final. Você pode não entender alguns detalhes por não estar familiarizado com esse tipo de código. Então, a função reduce ela vai reduzir um conjunto de valores. Então, a gente tinha anteriormente um vetor de números, a gente filtrou pegando só os pares, depois a gente multiplicou cada número par por 2. E é isso que a gente vai ter de entrada por reduce. É isso que o reduce vai receber, cada um dos números pares multiplicados por 2. Então, com esse conjunto de números, o que o reduce vai fazer? Um número por vez, ele vai pegar esse número e vai acumulando ele dentro de uma variável que eu chamei de soma. Então, ele pega o número mais a soma anterior. E internamente essa soma vai sendo guardada até todos os números terem sido somados, os números pares nesse caso, e então ser gerado um resultado final. E aí está a lógica do reduce. A gente tinha um conjunto de números que eu reduzi num número só. Virou uma soma. O zero que está na última linha aí do reduce, no final do reduce, é o valor inicial. A gente também tinha isso lá no código anterior. Então você pode estar se perguntando que esse código na verdade é mais complexo, porque o outro você conseguia entender completamente, enquanto esse aqui tem alguns detalhes que você possivelmente não entenda se você nunca viu programação funcional. Mas calma que a gente chega lá. Esse código, na verdade, ele não é complexo. Ele é apenas não familiar. Quando você
estudou introdução à programação, algoritmos pela primeira vez, aquilo parecia um bicho de sete cabeças, era um negócio extremamente complexo. E à medida que você foi avançando nos estudos, foi ganhando experiência, você começou a ver que aqueles probleminhas que a gente resolvia lá no início, quando a gente começou a estudar programação, eles já não são nada complexos. A gente ganhou familiaridade com aquilo e aquilo se tornou trivial, como aquele primeiro algoritmo que eu mostrei. E aqui é a mesma coisa, não é complexo. Você só não está familiarizado com esse estilo de código. Tem um palestrante internacional que chama Venkat Subramanian. Ele é um indiano conhecido internacionalmente, ele é uma celebridade aí no mundo do desenvolvimento, principalmente em Java. E ele tem uma palestra interessantíssima que é a Arte da Simplicidade. A palestra é só em inglês, mas é uma palestra sensacional. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição. E nessa palestra ele fala muito sobre isso, sobre complexidade de código. Que complexidade é algo que a gente precisa evitar. E programação funcional, um dos objetivos é reduzir a complexidade. Então, depois que você se familiarizar com esse estilo de código, você vai perceber que sim, tem menos complexidade envolvida. O código estruturado, ele é simplesmente familiar. Você só está habituado com isso. Mas de simples, ele não tem nada. Existe uma série de detalhes que tem nesse código que a gente precisa se preocupar. Por conta, inclusive, desses detalhes que a gente vai abordar, esse código ele é muito mais suscetível a bugs. Por mais que você ache esse código simples, se você não tiver cuidado com certos detalhes, você pode acabar introduzindo alguns bugs. A única coisa que a gente queria era realizar a soma do quadrado dos números pares. Eu só queria criar uma função que eu passasse um conjunto de números e ela me retornasse esse resultado. Então, essa era a descrição do cargo, né? Você tinha que simplesmente resolver problemas e o problema era esse: calcular a soma do quadrado dos pares. Só que, como em toda vaga de emprego, você acaba fazendo muito mais coisa do que a descrição do cargo estava dizendo, né? Então, para a gente poder calcular o quadrado dos números pares, a gente teve que se preocupar com um monte de detalhes. O primeiro detalhe é que eu preciso inicializar uma variável que vai acumular os valores da soma. A gente declarou a variável soma quadrado pares e teve que inicializar essa variável com 0. Esse exemplo de código aqui é um código em JavaScript. Se eu esquecer de inicializar a variável ou inicializar com um valor incorreto, é aí que a gente pode ter bugs. O código funcional em JavaScript, ele não me permite eliminar esse passo. Vocês viram no código anterior que tinha esse 0, ele estava lá também no código funcional. Mas em outras linguagens como Java, nem isso eu preciso me preocupar, em inicializar essa variável soma. O loop ele é uma outra fonte de bugs. Por mais que seja a coisa mais básica do mundo escrever um loop hoje em dia, se você inicializar a variável i com um valor errado, ou trocar o sinal de menor por maior, ou se enganar, ficar na dúvida se coloca menor ou menor igual, a gente vai ter problemas. Então, nesse caso, como o vetor, o primeiro elemento começa com 0, a gente sabe que não pode ser menor ou igual. E por mais que esse tipo de erro possa parecer absurdamente básico, espera você estar num dia extremamente estressado, sobrecarregado, que você vai ver que você vai cometer os erros mais básicos possíveis, por mais experiência que você tenha. Às vezes só basta uma noite mal dormida. Então esses são os pontos que tem detalhes demais que a gente precisa se preocupar. E esses detalhes todos não estão diretamente ligados à resolução do problema. Isso é código auxiliar, é secundário. É simplesmente algo que é necessário na programação estruturada para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. O nosso objetivo é realizar a soma do quadrado dos números pares. Só que no lugar de eu focar no meu objetivo final, eu acabo tendo que perder tempo com uma série de detalhes para conseguir chegar nesse objetivo. Então vamos voltar naquele código funcional que pareceu estranho, né, de início. O primeiro benefício que a gente tem é que, se você observou bem, cadê o loop? Não tem um for. A gente não precisa se preocupar com um for, porque em código funcional como esse aqui que eu estou demonstrando, o loop ele é interno, ele é implícito. Se eu não tenho que escrever o loop, eu não tenho como fazer esse loop errado. A gente não tem que declarar uma variável i, eu não tenho que dizer que o i começa com 0. Eu não tenho que dizer que o meu for tem que ir até antes do tamanho do vetor. Então, tudo isso são pontos suscetíveis a bugs que a gente não tem.
Então é uma preocupação a menos. Eu começo a focar mais em resolver o meu problema do que focar em detalhes do paradigma ou da linguagem de programação que eu estou usando. Na versão estruturada, o loop é por sua conta. É você que tem que se virar de escrever o loop, escolher qual é o loop adequado que tem que ser usado, declarar variáveis, fazer o controle dessas variáveis, o incremento, decremento ou decremento, né? Então isso tudo é por sua conta. No modelo funcional, os passos para a realização do nosso objetivo final, eles são separados, eles são claramente separados. A gente sabe que eu primeiro preciso pegar os números pares, multiplicar por 2 e depois fazer a soma de todos esses números. Aqui está claro isso em cada linha executa uma operação dessas. Então no filter eu pego só os pares, no map eu multiplico por 2 e no reduce eu somo. Então tá vendo como as coisas começam a ficar muito mais diretas? E aí o ponto é que cada passo é uma função. Daí vem programação funcional. O filter, o map e o reduce são 3 passos distintos, cada um fazendo uma coisa diferente. O filter vai filtrar, vai selecionar os dados que eu preciso. Só que eu tenho que dizer para ele como ele vai filtrar. E como é comportamento. Comportamento é função. Então, dentro do filter, aí em negrito, o que eu estou fazendo é passar uma função que diz para o filter como é que ele tem que selecionar os dados, qual é a condição que a gente precisa que ele execute para saber se ele vai selecionar um dado ou não. Toda condição ela tem um valor booleano. Então, se essa condição retornar true, quer dizer que o filter vai trazer aquele dado. Ou seja, no nosso caso, ele vai trazer os números pares quando essa condição que eu passei para ele, o n%2 igual a 0, quando essa condição for true. No map, ele vai executar uma operação qualquer sobre cada um dos dados recebidos. E aí, nesse caso, é literalmente qualquer coisa que eu queira, mas eu vou passar para ele uma função que diz para o map o que é que o map precisa fazer. Essas funções elas só vão fazer alguma coisa se eu disser para elas como eu quero que elas executem aquilo que elas precisam executar. Então esse código, cada uma dessas linhas em negrito é uma função, só que é uma forma diferente, uma forma resumida de escrever funções que a gente vai falar em outro vídeo. No código estruturado, todos aqueles 3 passos eles estão misturados no meio do algoritmo, né? Ali no meio do loop. E por mais que esse código seja curto, os passos estão sim misturados. O ideal é que eles fossem separados de forma mais clara. No modelo funcional, cada passo é uma operação independente. Então a gente tem claramente 3 operações: a filtragem dos dados, o mapeamento, que é a multiplicação, o cálculo do quadrado de cada número, e a soma. E isso fica claro que são 3 etapas. Nesse exemplo aqui, a gente não tem nenhum alinhamento de código, mas nem sempre isso é possível só com programação funcional. Só que, em geral, a programação funcional, se você seguir os melhores princípios, as melhores práticas de programação, você vai ter pelo menos um menor nível de alinhamento. E isso traz maior clareza e maior facilidade de manutenção do código. No modelo estruturado, a gente tem esses vários níveis. A gente tem o loop, que é o nível. Dentro dele, a gente tem um if, que é a condição, que dentro dele a gente tem a soma. E na soma, na linha mais interna ali, eu tenho 2 operações, na verdade. Eu tenho o cálculo do quadrado de cada número e a soma. Então isso fica meio que escondido. Você passa o olho às vezes e você não se dá conta de que são 2 coisas distintas. Calcular o quadrado é uma coisa, é uma operação, é um passo. Não fica claro que isso é um passo muito bem definido no teu algoritmo. Na descrição do problema está muito claro que são passos separados. E aqui acaba que você mistura isso tudo. No modelo funcional, nesse estilo funcional de escrever código, a execução do código é sempre top-down, é de cima para baixo. Isso facilita, inclusive, você entender o código. Se você está analisando o código, fazendo teste de mesa, por exemplo, ou só lendo o código para entender o que o código faz, você só tem que ler de cima para baixo igual você lê um livro. No modelo estruturado, você tem que ficar indo e voltando, não sobe e desce. Por quê? Porque aqui a gente tem um loop, né? Quando a gente aprende introdução à programação e aprende teste de mesa, é isso que acontece. Você vai lá,
olha lá para o loop, né? Inicializa a variável, aí olha a condição no lado, aí vê, tá, a condição é verdade? Aí você desce, aí você entra no if, aí você verifica a condição do if, a condição é verdade, aí você entra e executa o if. Aí você volta lá em cima, né, no código, verifica a condição é verdade? É. Aí você desce, entra dentro do loop, verifica o if, executou o if, beleza, volta, sobe, analisa. Então você fica com a cabeça nesse vai e vem, olhando a execução, seguindo a execução do código, né, mentalmente, né, e fisicamente muitas vezes, né? Então isso é ruim para você conseguir entender o que está acontecendo realmente, porque nesse caso, como foi você que escreveu o loop, é você que tem que garantir que o loop está funcionando. No código funcional, quando a gente escreve o código daquela maneira lá, eu não tenho que me preocupar com o loop. O loop é algo que é implementado na própria linguagem e já foi amplamente testado. Então, no modelo funcional, você não altera variáveis e o escopo dessas variáveis é reduzido. Se você olhar o código funcional, soma quadrado pares é uma constante. Isso quer dizer que você não pode alterar o valor dela depois que ela foi inicializada. Então você tem atribuição, você não tem alteração de variáveis. E a alteração de variáveis é um dos maiores problemas de introdução de bugs em desenvolvimento de sistemas. Quanto mais você puder evitar alterar variáveis existentes, menos problemas você terá no teu código. Adicionalmente, o escopo das variáveis é reduzido. Cada passo ali, o filter, o map e o reduce, ele tem suas próprias variáveis. Se você olhar no filter, tem uma variável n. Essa variável n, ela foi declarada dentro dos parênteses do filter, ou seja, essa variável ela só existe durante a chamada do filter. Na linha de baixo, no map, a gente tem n novamente, mas não é a mesma variável. É uma outra variável diferente, com o mesmo nome, mas num contexto distinto. Até porque, considerando variáveis locais, a gente não pode ter duas variáveis dentro de um mesmo escopo. Então, esse n do map é um outro n. E no reduce tem um terceiro n, que é uma terceira variável. Não tem como o map alterar a variável n que veio do filter. E assim também não tem como o reduce alterar o n que está lá no map. A variável soma que a gente tem no final, lá no reduce, ela seria como um subtotal, ela é um acumulador. Ela vai sendo guardada cada vez que o reduce é chamado para cada número que ele recebeu. Então percebe como agora as coisas ficaram mais claras? Lá no nosso código estruturado, a gente tem uma certeza que mudança é uma constante, ou seja, a gente está o tempo inteiro alterando variáveis. Eu coloquei destacado aí as variáveis que a gente está alterando. A gente tem uma variável soma quadrado pares, que antes era uma constante, e dentro do loop a gente vai alterando essa variável. A variável i do loop também ela vai sendo alterada a cada passo do loop. O i++ faz exatamente isso. Se eu cometer algum erro aí nessas partes, eu posso acabar tendo um resultado incorreto. E outra, que o escopo das variáveis normalmente ele é maior. Se vocês observarem, a variável soma quadrado pares, ela é visível por todo o loop. Lá na versão anterior, funcional, a gente tem uma variável auxiliar que a gente chama de soma, que essa variável soma ela só é visível no método reduce. Se você analisar esse código, você pode pensar, tá, mas o soma quadrado pares não está acima, ele foi definido acima, então assim, dali para baixo, todo o código teria acesso a essa variável, se estiver ali dentro de uma mesma função? E sim, o código dali para baixo teria acesso a essa variável soma. Só que lembra que aqui não é uma variável, é uma constante. Então não tem problema. A gente tem a garantia de que dali para baixo, do ponto onde a constante foi declarada, ela não terá mais como ser alterada. E como o escopo é menor, as funções filter, map e reduce, elas não têm acesso a essa constante soma quadrado pares. Porque se você observar, apesar de serem 4 linhas, 5 linhas ali, contando desde a declaração da constante, só existe um ponto e vírgula. Então isso é uma única instrução em várias linhas. Isso quer dizer que essa constante, soma quadrado pares, ela só vai existir de fato depois desse último ponto e vírgula aí. Então no filter, essa constante ainda não existe. É só depois da execução do reduce, que é o último passo,
que sim, aí o reduce ele vai me trazer um resultado final e esse resultado será armazenado na constante e dali para frente eu consigo ter acesso a essa constante. Então a gente tem essas melhorias aí em relação a esse código estruturado aqui. E aí, para a gente resumir, vamos fazer então uma comparação entre o paradigma estruturado, né, a programação estruturada, e o paradigma funcional, ou programação funcional. Então, na programação estruturada, o código geralmente é mais complexo, como a gente viu, tem mais detalhes, você precisa se preocupar com mais coisas, tem mais possibilidade de bugs. No código funcional, ele é mais simples e, em geral, mais sucinto. Não foi o caso aqui, mas isso é muito comum ser bem mais sucinto, um código funcional. O código estruturado ele pode ser mais familiar, porque em todo curso de introdução à programação, é esse o primeiro paradigma que a gente se depara. Mas o código funcional, a familiaridade você precisa de tempo, né? Você vai ganhar essa familiaridade com o tempo. Depois que você tiver prática, você vai ver que sim, o código funcional ele é muito mais fácil de entender e inclusive de dar manutenção. Então o estruturado eu já falei, ele normalmente é mais extenso, né? O funcional em geral mais conciso. Não foi o caso aqui do exemplo. O estruturado mais suscetível a bugs, né? E o funcional, adivinha, menos, né? Então no estruturado a gente tem que escrever o loop, é por sua conta, é você que tem que escrever, a responsabilidade é sua, se você escrever o loop errado, você vai ter um resultado possivelmente errado. No funcional, eu não preciso me preocupar com o loop, é uma preocupação a menos e isso é ótimo, você acaba focando apenas na tua tarefa principal. No estruturado, os passos, né, que eu preciso executar do meu algoritmo, eles acabam misturados ali, né? Estão misturados ao longo do algoritmo e isso acaba tornando o código um pouco mais difícil de você identificar onde que está cada passo, o que faz o quê, que parte do código faz o quê. No modelo funcional, isso fica claro, tem uma distinção muito clara de cada passo, o que cada passo faz, né? E você acaba, até por boa prática, a gente costuma criar mais passos no modelo funcional para justamente deixar muito claro que aquilo são passos separados. Se você lembra lá no código estruturado, a linha mais interna lá dentro do if, a gente fazia a multiplicação do número por 2, pegava o resultado dessa operação e atribuía a soma, né? Acumulava na variável soma. Tudo isso numa única instrução. Na programação funcional, a gente tem o costume de separar mais as coisas, justamente para deixar isso tudo muito mais claro. E aí, obviamente, isso depende muito de prática, de você perceber que são as melhores práticas de programação funcional, de fazer as coisas de forma mais dividida, para tornar mais claro e mais fácil de dar manutenção no código. Mas isso, obviamente, é tempo, né? Quando você começou a escrever código estruturado, o teu código, na verdade, ele parecia muito mais desestruturado, né? Muito mais bagunçado do que estruturado. Então, quando você começar a programar seguindo o estilo funcional, você vai levar algum tempo até internalizar ali as melhores práticas e começar a realmente tornar isso um hábito e quando você vê, você está naturalmente escrevendo código funcional seguindo essas melhores práticas. Então, no modelo estruturado, a gente tem cada passo, nem sempre é uma função, como a gente viu. Ali, às vezes, você só tem uma instrução qualquer, uma soma, né, qualquer, uma chamada de uma outra função. No modelo funcional, cada passo é obrigatoriamente uma função. Você não coloca operações ali isoladas, né? Você, na verdade, você cria funções que a gente viu nesses exemplos um estilo mais sucinto, diferente de criar funções, mas tudo é uma função. E a parte boa é que você pode reutilizar essas funções que você cria, se você quiser. Então, tudo depende do problema que você tem para resolver. No modelo estruturado, o código ele fica muito mais aninhado, né? Você tem muito mais níveis de indentação ali, você consegue perceber que tem ali uma escadinha, né, no código e isso não é bom, isso traz complexidade e dificuldade de compreensão e de manutenção do código.
No código funcional, a gente não tem esse alinhamento ou o alinhamento é no nível menor. Então, às vezes, você acaba tendo um determinado nível de alinhamento, de encadeamento ali do código, mas com boas práticas você consegue ir criando outras funções que vão encapsulando esse alinhamento para que pelo menos você não esse alinhamento não seja muito explícito. São práticas que você pode usar tanto no modelo estruturado quanto no modelo funcional. Mas no modelo funcional essa redução do alinhamento de código ela é privilegiada pelo próprio estilo de escrever código, onde você vai executando operações uma após a outra. Você viu que a gente colocou um filter, depois um map, depois um reduce, então de forma sequencial, e não o reduce dentro do map, dentro do filter. Na estruturada, com um loop explícito, você tem essa execução que vai e volta, né? Você sobe, desce, isso que é o loop. No modelo funcional, o loop está lá? Está lá, ele está encapsulado, ele é interno. O loop ele não deixa de existir. A gente tinha um vetor e eu preciso percorrer esse vetor. Isso não tem como fugir, só que não é um trabalho mais meu, programador, e isso é ótimo, é uma responsabilidade a menos. Então, para quem está escrevendo o código funcional, a execução é de cima para baixo. Internamente tem lá o loop que vai e volta, mas eu não preciso lidar com esse loop. Se eu não preciso lidar com ele, eu afastei essa complexidade, eu eliminei essa complexidade do meu código, porque eu não vou ter que dar manutenção nesse loop. Eu vou continuar usando o loop? Sim, porque a gente não consegue viver sem loops. Você vai ter, como a gente viu anteriormente, que misturar paradigmas de programação. Então, tudo depende do problema. Se possível, eu vou aplicar programação funcional o máximo que der, mas em determinadas situações eu vou continuar seguindo o modelo estruturado em algumas partes. Diria que na grande parte do código que a gente escreve. No modelo estruturado, a gente tem alteração de variáveis. Isso é o dia a dia de qualquer programador que está seguindo esse modelo. Enquanto isso, em programação funcional é algo que, dependendo da linguagem, você nem consegue, você nem pode alterar variáveis. E isso é ótimo, porque a gente já viu que a alteração de variáveis normalmente traz problemas, introduz bugs. Então, em programação funcional, a gente tem esse conceito de imutabilidade, de variáveis imutáveis que não alteram. No modelo estruturado, normalmente o escopo das variáveis é mais amplo. Isso quer dizer que uma maior área do código tem acesso a determinadas variáveis e podem alterar essas variáveis. Isso é algo muito fácil de perceber. Se você programa, por exemplo, em JavaScript, tem a palavra reservada var, que é usada para declarar variáveis globais. E é desaconselhado que você use var, justamente porque, se é uma variável global, qualquer parte ali do teu código JavaScript poderia alterar aquela variável, e isso é um problema seríssimo. Uma variável global é como um cego em tiroteio. Ela pode ser alterada indevidamente e você não saber nem sequer de onde que veio a alteração. E se foi uma alteração, obviamente, indevida, fica muito difícil de você ir lá e corrigir. Por isso que quanto menor o escopo das variáveis, melhor, porque você está ali restringindo o universo onde aquela variável é visível e, obviamente, quem pode alterar aquela variável. Assim, se a variável ela tem um escopo reduzido e você descobre que ela foi alterada indevidamente, você tem uma área menor de código que você precisa analisar para descobrir de onde que partiu a alteração. E é justamente isso que a programação funcional propicia, menor escopo de variáveis. A gente viu lá no filter e no map que a gente tinha variáveis n, mas são duas variáveis distintas. O n do filter ele não é visível no map e nem o n do map é visível no filter. São variáveis locais do map e do filter. E naquele caso lá, o escopo ele é reduzidíssimo. Somente dentro da chamada do filter, dentro dos parênteses do filter, que eu consigo acessar aquela variável. Internamente, o filter ele vai receber a variável, ele faz o que ele bem entender com ela. Mas eu, escrevendo código, eu só consigo referenciar a variável n dentro do filter. Então, o escopo são os parênteses do filter. E isso é uma das diferenças. Com programação estruturada, você não tem esse escopo de parênteses, de você estar criando variáveis
dentro da chamada de outras funções. Então você tem um novo escopo aí na programação funcional, um novo escopo, um escopo reduzido, né? Menor possível. Então, programação funcional é só vantagens, como a gente viu, tem muito mais a ser coberto. Essa aula era só para dar uma apresentação geral e fazer vocês pegarem gosto aí pela programação funcional e pelas linguagens funcionais que a gente vai abordar ao longo das próximas aulas. Então por hoje é isso. Quem gostou, deixa a sua curtida, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, pode postar aí nos comentários. Não esquece de compartilhar o vídeo com quem você acha que tem interesse. Até o próximo.